Como é bom nós podermos conversar um pouquinho sobre uma data muito importante, a qual foi hoje, 25 de dezembro. A palavra do Senhor não nos diz exatamente a data em que Jesus nasceu, mas um dia deve se comemorar, sim, deve se lembrar de algo tão importante, tão amoroso que Deus fez por nós, que foi mandar seu Filho unigênito até nós, onde Jesus demonstrou uma forma humilde de estar se relacionando conosco. Jesus se permitiu ser cuidado por uma mulher. Jesus se permitiu saber todas as experiências de nós seres humanos. Jesus se permitiu saber o que é passar por todas as frustrações, angústias, alegrias. Jesus se permitiu ser humano, como eu e você, para nos entender melhor e se relacionar conosco. Então ele veio em forma de uma criança, submisso a cuidados humanos, se submeteu a tantas coisas para cumprir a vontade de Deus nesta terra e mostrar realmente o que é temor a Deus, obediência ao Pai. E desde muito tempo lá atrás nós já tínhamos uma promessa. A humanidade tinha a promessa da vinda de Jesus. Como a palavra nos diz no livro de Números, abra sua Bíblia, lembrando, gente, que Bíblia não existe distinção, são todas iguais. O que muda às vezes são as formas e as traduções de algumas escritoras, que mudam algumas palavras, mas o sentido é sempre o mesmo. Não existe Bíblia diferente, não existe Bíblia de religiões diferentes. A palavra de Deus é para todos, é universal. A Bíblia é para todos nós, independente da comunidade cristã que a gente siga e da doutrina que a gente siga. A palavra dele é única para todos. Abra sua Bíblia, então, no livro de Números, capítulo 24. Aqui, chamaram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaão, ele era um profeta, um mágico também, que fazia alguns encantamentos, que ele tinha a dádiva e a honra de falar com Deus. Mas Balaão foi usado por sua ganância, por sua cobiça, e infelizmente ele acabou deixando de lado essa graça que ele tinha de falar com Deus e acabou se perdendo nos caminhos do pecado. Mas desde lá atrás, quando Moabe chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ele teve uma visão de Deus e nos disse, 24, a partir do versículo 15, a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Então Balaão sabia entender algumas coisas, era usado por Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Versículo 17, aqui ele estava fazendo uma profecia da estrela de Jacó que viria. Vê-lo-ei, mas não agora, nos dizendo a vinda de Jesus. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Então aqui ele já nos demonstrando a vinda de Jesus, Balaão profetizando, dizendo ao povo que um dia viria-se uma estrela no céu e seria a estrela de Jacó, a vinda do Redentor, do Salvador Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías também nos dá uma profecia. Deixou desde muito lá atrás que o Messias viria. Isaías 7, 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus
conosco. Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 3. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ele vai dar as oportunidades para todos de forma igualitária. Todos terão iguais possibilidades de salvação. Basta querer buscar a Jesus que viria. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Versículo 10. Naquele dia, quando Jesus viesse, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. A morada de Jesus Cristo é a glória. Jesus está na glória. Então aqui esse estandarte seria a bandeira levantada, seria o símbolo da humanidade, seria a doutrina correta a seguir. Jesus é a única doutrina correta a seguir. Todos os ensinamentos que ele deixou na palavra é o que nós devemos seguir. E com todas essas profecias ditas, anunciadas pelos profetas desde muito lá atrás, tudo foi se colocando no lugar. Deus planejou tudo com muito amor por cada um de nós. Porque Deus viu que a humanidade não se salvaria por si só. Que Ele teria que enviar o seu Filho a esta terra para nos mostrar o que é amor verdadeiro. O que é fazer realmente a vontade do Pai. Mateus capítulo 1 nos fala da genealogia de Jesus. Nos mostrando lá, que dizendo que da raiz de Jessé nasceria um rebento. Jesus faz parte da família de Jessé? 1 de Mateus, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá. Judá gerou de Tamar, Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom e Esrom a Arão. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembra, Raabe é a prostituta que temia o Senhor. Então vocês vejam como tudo é perfeito. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi a Salomão. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abiás. Continua a genealogia. Versículo 15. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria. De Jacó procederá uma estrela. Então Jacó gerou a José, que era o marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela estava noiva de José. Sem que tivessem antes coabitado, eles não haviam tido nenhum tipo de relação, apenas eram noivos. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria era uma virgem, como nos diz Isaías capítulo 7, versículo 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, qual chamará Emanuel. José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar ou difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, porque ele era um homem que temia a Deus e não queria prejudicar a Maria. Enquanto ponderava nestas coisas, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar a mim e a você, salvar a todos nós dos nossos pecados, a partir do momento que nós nos arrependemos e deixamos ele nascer em nosso coração. Ele vai nos salvar dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, tudo se cumprindo, Jesus nascendo em forma de criança, em forma humana. João 1, eu não tinha marcado, mas eu vou até ler para a gente entender. João 1 nos diz: no princípio, como diz em Gênesis 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Gênesis 1, 26 nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá o tempo todo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui já nos dizendo que desde o princípio Jesus já estava do lado de Deus, mas Deus o enviou à terra para passar por tudo que nós sabemos que ele passou e nos demonstrar sinal de humildade e obediência, como eu já disse. Então, o próprio Jesus também diz em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 16, lembram que eu disse que da raiz de Jessé brotaria um renovo? Jesus nos diz: eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, o próprio Jesus declara que ele é a luz, ele é a estrela que nos guiará em todo o tempo. Então, aqui, Maria concebe, José, em sonho, é avisado sobre a concepção de Maria e tudo que Deus iria fazer na vida deles. Então, Maria dá a luz a Jesus, como nos diz em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 4. Aqui houve o recenseamento, de César Augusto, para todos irem à cidade de Belém. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, então por isso Jesus de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então aqui eles já haviam se casado, provavelmente, então ele subiu com a sua esposa para alistar-se. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito. Vocês vejam, o filho primogênito é o primeiro filho de Maria. Então foi o primogênito dela. De Deus é o unigênito, de Maria é o primogênito. Depois de Jesus ele teve outros irmãos. Então deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E toda a história você já conhece, nos dizendo que Jesus é simples, é humilde. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Deus é luz. E ficaram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temas,
Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, a boa nova é o nascimento de Jesus. Nós teremos boas notícias, nós seremos felizes, alegres, apenas daremos boas novas quando Jesus nascer em nós. E boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Para todos, Jesus é para todos. Essa grande alegria é para todos. Jesus veio para todos nós. Basta nós deixarmos Ele nascer em nós. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis, e isto vos servirá de sinal. Então o anjo dizendo para os pastores, quando vocês ir lá ver, vocês vão saber o sinal que é este. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então, uma multidão da milícia celeste apareceu a eles, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. Não duvidaram, eles falaram: a gente acredita, a gente sabia que estava prometido o Salvador e a gente acredita, então vamos até Belém. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E lá foram. Foram apressadamente e acharam a criança, Maria e José, a criança deitada na manjedoura. Vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então aqui quando todos achavam, inclusive Herodes, que queria matar a Jesus, porque Herodes era o rei e ele não aceitava ninguém para substituí-lo no seu trono. Então quando ele descobre que Jesus nasceu, que esse menino nasceu, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para menos. E ele pede para os magos, quando vieram visitar a Jesus, guiados por essa estrela, porque no céu, os magos viram a estrela. E desde muito lá atrás, como já havia sido anunciado pelos profetas, anunciado por Balaão, já tinha-se essa profecia da estrela, que um dia apareceria. Então os magos veem a estrela no Oriente, eles reconhecem, eles lembram que é a estrela, que é Jesus, que é o Salvador que viria ao mundo, que estava vindo prometido, Emmanuel, Deus conosco. Então eles vão até Herodes e falam: onde está o menino? Nós queremos adorá-lo. Porque eles imaginavam que Jesus, o rei, o Salvador, nasceria num palácio. Eles imaginavam que ele seria um príncipe. E Jesus vem e demonstra que ele veio para quebrar todos os paradigmas, que ele veio para quebrar todos os dogmas e os sofismas que a humanidade criou. E ele quebra tudo isso, ele diz: eu sou simples, para me agradar é a simplicidade que basta. Seja simples, minha irmã, ore, cante, bata palmas para Jesus, ele merece toda a nossa simplicidade e é isso que vai agradá-lo. Então, Jesus nasce em uma manjedoura e os pastores o encontram deitado em uma manjedoura. Aqui é a humildade de Deus em manifestar o nascimento de Jesus a pastores que estavam pastoreando, já indicando que é o pastoreado que importa para Deus. É buscar pessoas para perto de Jesus, é buscar as ovelhas desgarradas para perto de Deus. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, nos diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Podem ter pensado, mas Deus mandar Jesus, seu filho unigênito, nascer pobre, nascer num estábulo, numa manjedoura, é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus é o Todo-Poderoso, o sábio que sabe de todas as coisas e o mais forte que existe.
basta se apegar a Ele e tudo nós venceremos nesta terra, junto a Deus. Então, Jesus nasce em forma de um menino, de uma forma tão simples. E ele veio para demonstrar para nós que o Evangelho, ele não se enquadra nos padrões da sociedade. O Evangelho veio para quebrar tudo aquilo que a gente acredita que tem que ser assim, para quebrar, como que eu vou dizer, as regras, não é mesmo? Então, ele é atemporal. O Evangelho, ele não se casa com a lógica do mundo. A lógica seria, se ele é um rei, ele vai nascer num palácio, ele vai ser um príncipe. Ele não se adapta aos moldes do momento. Hoje, no momento, dizem que o Natal são presentes, enfeitar a casa, montar uma árvore, presentear as pessoas, é o tão conhecido Papai Noel. Mas o Evangelho não se enquadra nos moldes do momento. A verdade sobre o Natal não tem nada a ver com Papai Noel. A verdade do Natal é o nascimento do Salvador. Que nós possamos entender que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. É lembrar todo o amor e o carinho que Deus teve por nós. Que você possa, então, comemorar esse nascimento. E a palavra nos diz que não tem data, mas nos diz assim, quando o anjo anuncia aos pastores, é que hoje, Lucas 2, versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, Jesus Cristo nasceu em você. Hoje, Jesus Cristo nasceu no seu coração. Se ainda não existiu esse hoje do nascimento de Jesus na sua vida, permita que seja hoje o nascimento dele. Não deixe, não espere para depois. Permita que Jesus nasça hoje no seu coração, porque hoje vos nasceu. E marque, meu irmão, minha irmã, a data do nascimento de Jesus, quando ele nasceu no seu coração, e você verá a diferença de antes do nascimento de Jesus na sua vida e depois que ele nasceu na sua vida, porque você permitiu, porque você foi simples em aceitar ele nascer. Você poderá notar a diferença entre o antes e o depois do nascimento de Jesus, mas esse nascimento tem que ser dentro de você, dentro de mim e de você. Deixe Jesus nascer. Comemore o verdadeiro Natal na sua vida. Que você fique no amor, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. E que assim como Maria, você também diga sim ao chamado de aceitar Jesus na sua vida. Que assim como José, você também queira sempre estar junto de Jesus. E que nós possamos entender que Jesus deu a sua vida por mim, por você e por todos aqueles que estão ao nosso derredor. Que todos nós, como Jesus disse, ele veio para julgar com equidade. Ele veio para nos dar oportunidades iguais. Basta nós buscarmos e querer ele nascendo no nosso coração. Fique na graça, no amor, na paz de Jesus Cristo. Amém.